Canal Pretzel UFC no YouTube, estamos com Paulo Angione, um profissional muito experiente no futebol, com vida longa no nosso esporte, hoje diretor executivo do Fluminense, para conversar conosco aqui durante esse momento que a gente está acompanhando da volta do futebol aos poucos, mas ainda em recesso em muitos lugares no Brasil, e é claro, para falar da gestão do futebol brasileiro, algo que tem sido debatido diariamente. Senhor Paulo Angione, que prazer imenso em vê-lo. Muito obrigado pela entrevista. Um grande abraço para o senhor. O prazer é meu. Uma satisfação poder voltar a falar com você. E vamos em frente. Vamos ver o que a gente pode ilustrar de bom para o futebol. Senhor Angione, eu nasci em 70. E aí eu vejo uma nova geração de jornalistas falar pouco, né, do futebol de uns 20 anos atrás. Para muita gente, começou o futebol a partir do ano 2000. A história não é tão reconhecida. Então, eu queria falar um pouco a respeito da sua trajetória, o senhor que é sinônimo de execução de futebol, porque desde que eu comecei no futebol, eu me lembro do senhor do Vasco da Gama, do Antônio Carlos Verardi, meu grande amigo, já falecido no Grêmio, Carlos Duran, já falecido no Inter, Domingos Bosco no Flamengo, e mais Beneci Queiroz, que está até hoje no Cruzeiro. Quer dizer, era um quinteto mais ou menos, né, que falava no nome e a gente identificar. Paulo Angione, Vasco da Gama. Depois é evidente que o senhor abriu o seu leque. O Antônio Carlos Verardi, Grêmio. Beneci Queiroz, Cruzeiro. Quer dizer, nomes realmente muito, muito identificados. Como é que o senhor vê isso, essa abertura do que foi? Vocês fizeram o embrião da função de supervisor para a abertura da execução do futebol. Bem, é muito bonito ter essas recordações, que são grandes amigos, eram grandes amigos, o Carlinhos Duran, do Inter, o Verardi, do Grêmio, pessoas queridas. Mas eu me espelhei em alguém antes deles, talvez um pouco antes deles, chamado Almir de Almeida. Era um curitibano que passou pela CBF, passou pelo Vasco, passou inclusive pelo Fluminense. Era um profissional que tinha vindo do basquetebol para o futebol e eu me espelhei muito nele, que era uma pessoa assim que eu admirava bastante. Eu comecei no futebol em 80, mas tenho grandes recordações dessas figuras importantes para o mundo do futebol. Uma delas ainda está em atividade, como eu, que é o Beneci Queiroz no Cruzeiro. Mas são grandes amigos e pessoas brilhantes no que fizeram, tanto é que ficaram anos e anos nos clubes. Eu passei 14 anos no Vasco direto e me senti depois numa necessidade maior de me ampliar um pouco mais o meu conhecimento, então aventurei-me a sair. E sair, talvez a primeira saída minha foi um desafio absurdamente grande, que eu saí exatamente do Vasco para o Flamengo, que era o arquirrival. Então, foi, para mim, uma experiência grandiosa. Eu passei quase 7 anos no Flamengo, entre idas e vindas. Eu passei quase 7 anos no Flamengo. E a minha trajetória de vida é longa, mas também longa nos clubes por onde eu passei. Todos os clubes por onde eu passei, graças a Deus, eu tive o privilégio de retorná-los. O único que eu não retornei por uma opção minha, inclusive, na época, foi o Palmeiras. E eu não retornei porque eu tinha um compromisso com o Bahia e não tinha como sair do Bahia para voltar ter uma volta ao Palmeiras. Só por isso, por causa do meu compromisso. Mas essa é uma felicidade que eu tenho em mim, quer dizer, sinal de que eu deixei alguma saudade por onde passei, entendeu? Isso é muito bom. Mas as mudanças, elas se houveram, muitas, e o futebol passou a ser um desejo maior de muita gente, até pelos valores que se falam, porque o mercado do futebol usa valores que é incompatível à sociedade no geral, né? Então, passou a ser um caminho. Então, com essa evolução da função, nós passamos a ter mais concorrência e mais gente no mercado com formação de gestão esportiva, porque o primeiro a abrir espaço para isso foi a Fundação Getúlio Vargas, incentivado na época até pela própria CBF, na gestão do Ricardo.
Mas hoje a gente tem aí uma dimensão maior dessa área e eu me sinto muito privilegiado em ainda estar convivendo nesse processo, entendeu? E elaborando coisas novas, entendeu? Com certeza eu fui a pessoa que combati as conversas que me faziam muito mal, que o novo era sempre aposta. O novo não pode ser aposta nunca. O novo faz parte do cenário social, do cenário da sociedade capitalista e não capitalista. O novo é o novo, ele vai ter que existir sempre. O importante é você acolher o novo, é você dar a ele um braço de acolhimento para que ele possa sobreviver. E eu vivi isso no próprio Bahia, né? Quando eu levei para lá o Rogério Lourenço, que era um técnico jovem, e com ele foi junto o Eduardo Barroca. E ali eu comecei a entender que eu tinha que combater essa história do novo, que o novo ele tinha que fazer parte do futebol. O novo é mentalidade nova, o novo é mais conhecimento, o novo traz em bagagens um ensinamento acadêmico muito bom e a gente tinha que abraçar o novo. E eu tive a infelicidade de ter que liberar um mês de trabalho o Rogério e ali começou a me constranger muito aquilo. E me juntei ao Eduardo Barroca, que hoje está aí no mercado, reconhecido, valorizado. E me juntei a ele, que jovem, na época com 29 para 30 anos, na época. E aí começamos a desenvolver trabalhos acolhendo os jovens. Fizemos alguns cursos, algumas ideias a gente lançou e foi muito bem sucedido. Então, a diferença, para a tua pergunta inicial, do ontem para o hoje, é uma diferença grande quando você fala no próprio segmento seu, né, do jornalismo, quando você fala exatamente que tem um esquecimento do passado. Mas isso é muita cultura nossa, né, da cultura do brasileiro. A gente é pouco literário, né? E engraçado, né? A gente tem uma história tão bonita da literatura brasileira, né? Tantos grandes escritores famosos e renomados no mundo, com obras tão bonitas, e a gente refutou muito isso no futebol, né? No esporte em si, né? Pouca gente consolidou história através de grandes leituras, de grande literatura, né? Não sei se por vergonha, não sei se pela discriminação que existia no futebol no passado e as pessoas trazem isso para o hoje, eu não sei, mas falta muita literatura. Talvez essa diferença do ontem para o hoje é que o ontem não foi permitido ao ontem trazer para o novo tudo que tinha de conhecimento. Então você vê pessoas tão magníficas que passaram pelo futebol e poucas vezes é lembrado. Eu vou dar um para você. Ademildo Chirol. Foi um dos caras mais inteligentes que eu trabalhei no futebol. Na época, nos anos 80, ele fazia gestão de pessoas, ele fazia exatamente tudo que conhecia de educação física, porque ele era um profissional desta área, e conhecia tudo de organização tática e técnica de jogador. Então, um cara quase perfeito. Poucas vezes é lembrado. É porque o mundo avançou de uma forma tão veloz que as pessoas esquecem um pouco. Quantos profissionais que estão aí sem trabalhar, mais antigos, que poderiam estar contribuindo muito mais ainda para esse novo, trazendo para o novo uma coisa mais artesanal, menos acadêmica, que precisa. Esse antigo, da área técnica, ele era muito mais artesanal, né? Ele era muito mais elaborador de situações, de uma forma mais direta, aquilo que ele trazia dentro dele de inspiração, né? E de transpiração também. Mas tiveram. Eu guardo um pouco de tristeza em não aproveitar essas coisas do passado para o novo, entendeu? Eu, particularmente, não posso reclamar, porque eu interajo muito com o novo. Eu estou sempre interagindo com o novo através dessa dinâmica que eu instituí para mim mesmo, né? No momento em que eu comecei a entender que eu precisava me reinventar. E aí eu fui buscar a minha reinvenção no novo. Eu emergi para algumas situações interessantes de desafios, como foi o próprio Bahia na época. Para você ter uma ideia, antes de ir para o Bahia, eu pedi dois profissionais, um da área do voleibol e outro da área do futebol, para ir lá para fazer um diagnóstico para mim do que eu poderia encontrar.
Eles me trouxeram coisas assim que eram bem desafiadoras, e por ser desafiador, eu entendi que aquilo ali seria um campo muito especial para me reinventar, entendeu? E fui para lá, e lá eu fui solicitado para ir para o Palmeiras, de lá eu fui solicitado para vir para o Flamengo, e preferi ficar lá, porque eu não tinha concluído aquilo que eu entendi que faltava eu concluir. Num outro momento, também eu fiquei um pouco parado, eu resolvi dar uma trégua ao futebol para me reciclar, entendeu? E eu criei uma ideia de fazer um trabalho num clube menor aqui do Rio de Janeiro, e que foi assim extremamente bonito, extremamente saudável para minha capacidade de trabalho, para mim poder mergulhar um pouco mais no mundo que eu não conhecia, porque eu comecei a trabalhar num clube grande, como o Vasco, grandioso, mas eu não tinha experiência nenhuma das amarguras que é um trabalho num time sem recursos. E eu fui trabalhar no Olaria, fiz um projeto bacana. Até hoje tenho saudade de eu ir lá para o bairro de Olaria, entrar no clube, olhar para a Igreja da Penha, e tinha uma visão da Igreja da Penha, e ficava muito bonito isso para mim. E até hoje eu tenho saudade, foi um trabalho bacana, que dali que eu fui para o Bahia. Entendeu? Foram dois desafios assim muito diferentes daquilo tudo que eu já tinha vivido. Então eu fui me reinventando sempre, entendeu? E hoje continuo fazendo isso. Hoje uma necessidade, e é muito interessante isso, viu, Pizza? Porque hoje você tem aí uma necessidade de debate no futebol, e a gente fez isso, a gente construiu um projeto de debate que foi o Futilink, que a gente fez excelentes debates. E o futebol continua necessitando do debate, da discussão. Então, eu não vejo. A diferença única que eu vejo é que o mundo acelerou muito, as necessidades são maiores. Hoje você convive com uma crítica que não tinha tanta dimensão como tem hoje, que é exatamente o mundo virtual, né? Os blogs, as mídias sociais. É uma crítica quanto mais, né? Mas você tem que ultrapassar isso e saber conviver com isso. É o que eu faço todo dia. Eu exercito todos os dias. E a minha maior gratidão, fazer um depoimento mais consistente, a minha maior gratidão são os jogadores. Eu sou muito grato a essa player de jogadores que passaram pela minha vida, e eu passei pela vida deles, que eu, com a idade que tenho hoje, eu não sou mais um jovem, eu tenho 73 anos, cara, não sou menino, mas eu tenho uma velocidade de raciocínio e uma velocidade de soluções muito grande por causa da convivência com eles, porque eles me fazem ser assim, eles me fizeram ser assim. Eu sou uma pessoa de muita vivacidade, muito vivaz, porque eu exercito isso há quase 40 anos com os jogadores, fundamentalmente com os jogadores. Que legal. Me estendi um pouco, Não, mas é imagina. um tema tão bonito de se falar. Senhor Angioli, eu adoro história e eu sou saudosista. Eu vou fazer 50 anos, e eu dou curso de jornalismo esportivo aqui em São Paulo. Aí eu pego uma molecada pela frente que não sabe quem foi o Roberto Dinamite, por exemplo. E aí isso me irrita de vez em quando. Então eu acho que a história realmente ela tem que ser conhecida em todos os parâmetros, em todos os debates. Tem que se valorizar muito quem fez muita coisa, principalmente também no futebol. Agora, o senhor falou de jogadores. Eu tenho uma pequena tese que eu queria dividir com o senhor. Para mim, quem manda no futebol hoje são os jogadores. A Lei Pelé, ela deixou os jogadores fortes, os empresários gigantescos e os clubes fracos. Né? Faltou, eu acho, uma preparação maior dos clubes. E hoje os jogadores, eles mandam. Eles assinam um contrato de 5 anos, alguns sentam num contrato, e se você quiser rescindir por 1 ano e meio e tal, por não ter dado resultado, e hoje tudo é resultado, aí você é obrigado a pagar o contrato inteiro. Quer dizer, existe uma acomodação muito grande hoje que eu vejo. O jogador pequeno, ele se sente grande por causa de um contrato longo. Então eu queria saber do senhor, por toda essa relação interessante que o senhor tem com atletas, os jogadores atuais, eles são bem piores na relação dos que os anteriores, por esse poder que eles têm? Não, eles não são piores. Houve uma mudança aí, né? Eu convivi, por exemplo, com o Roberto Dinamite, eu convivi pelo menos uns 8 anos direto. E convivi com outros, com Acácio, por exemplo, no Vasco, eu convivi 11 anos direto.
Eu vi 4 gerações serem formadas no Vasco, porque passei por lá 14 anos. A diferença, eu vou concordar com você que o poder do jogador é grande, mas sempre foi grande. Eles só não foram maiores porque eles nunca se organizaram. O Brasil não é no futebol um país sindical no futebol. Se eles tivessem naquela oportunidade, que eu até entendo que a visão era um pouco diferente da de hoje, porque na época era muito mais romântico e hoje é muito mais comercial, eu acredito que eles não olharam para isso por causa do romantismo deles, entendeu? Eles tinham uma preocupação também com o próprio sistema, né? Porque eles eram presos ao clube, eles não eram donos de si, eles eram presos ao clube. Então, é uma diferença do ontem para o hoje, esbarra nesse sentido. Lá tinha a preocupação do romantismo, tinha a preocupação do glamour que tem hoje, né? Só que hoje muito mais evidenciado pelas riquezas, né? Então o glamour é muito mais próximo da austeridade da grande sociedade melhor contemplada, né? Então, mas naquela época também tinha um glamour, que era um glamour diferente, um glamour de um grupo de profissionais que não tinham, que quando chegavam num samba, numa escola de samba eram anunciados, eles tinham uma deferência muito especial. Aqui está presente o seu fulano de tal, jogador do clube tal, e tinha esse glamour. Hoje não, hoje o glamour do futebol pelas riquezas, ele esbarra nas fantasias maiores de iates, de carros supersônicos, de relógios de grande marca, só usam grandes marcas de grifes, entendeu? Então, é um diferencial por causa do recurso. Mas, tanto lá quanto cá, continuam sem uma organização maior de classe. De classe. Com relação ao contrato, a diferença que existe é que lá eles não tinham vozes, né? E hoje eles têm voz, porque eles são livres. Eles são donos de si. Eles têm um contrato com o clube, mas são donos de si. Antes eles não eram donos de si, eles eram donos. O clube era dono dele. Eu acredito que o que faltou, e hoje eu estou vendo uma melhora substancial, porque sempre se falou que o profissional de futebol devia ser sempre o ex-atleta. Esse clichê criado pela própria imprensa, muitas vezes, ele não teve tanto êxito quanto poderia ter na época. Hoje está tendo. Hoje você esbarra em profissionais, ex-jogadores de futebol, muito interessados em se aperfeiçoar, alguns já aperfeiçoados, tem algumas pessoas desse nicho que são referências positivas, bem positivas. Uma delas está na própria Federação Paulista de Futebol, Mauro Silva, que é o Mauro Silva, é uma referência bem positiva. Você vê o Raí caminhando também de uma forma também muito bacana. Eu não gosto muito de citar nome, porque você acaba esquecendo de outros. Mas recentemente eu vi também algumas coisas do Belletti, uma pessoa extremamente preparada. Então você vê muita gente hoje muito bem preparada, graças ao bom Deus, porque tem muita gente que ainda não está se preparando. Que quando se diz que a vida do jogador é curta, ela é curta desde que ele não queira alongar a sua vida. Porque ele sabe, ele cresce sabendo que a vida dele tem no máximo 15 anos de vida profissional, mas ele depois vai continuar vivendo, porque ele continua jovem. Eles não se preocupavam muito com isso. Eu vi alguns jogadores no passado se preocuparem, mas era a minoria da minoria. Hoje eu já vejo muita preocupação para o depois. Então, tem muitos deles, e eu tenho participado de algumas lives, de algumas organizações virtuais com ex-jogador de futebol, se preparando. Recentemente participei de 2 cursos que estavam presentes jogadores que ainda estão na atualidade. Um deles, o Dante. Quer dizer, ele não parou de jogar, mas já está buscando consciência de coisas novas. Então, qual é a diferença de ontem para hoje? Ontem é tudo isso que eu falei do romantismo, de um glamour diferente do de hoje, com pouca perspectiva futura de enriquecimento com a carreira, apesar de já ganhar salários diferenciados, entendeu?
mas não podia se dizer que ficariam ricos com o futebol. Hoje não, hoje você vê pessoas ficando ricas com o futebol. Quando você traz para hoje uma acomodação dos jogadores, eu não vou discordar de você literalmente, mas você é um pouco diferente do que você fala. Não, eu vejo o seguinte, eu vejo a necessidade do jogador fazer um contrato mais longo por uma segurança que é até a antítese do passado. Eles brigavam por uma liberdade, né? Tem a liberdade. Hoje eles querem fazer o que se fazia no passado, ficar mais tempo no clube, com um contrato mais longo, né? Antes eles eram obrigados, hoje é uma opção. E a opção, quando tem a opção, eventualmente, quando há uma discórdia, há um constrangimento por alguma coisa, eles ficam um pouco fora do conceito, do contexto, e o clube, que é sempre o mais prejudicado na maioria das vezes, quase todas elas, ele é o empregador, é ele que gera recursos para pagar. E muitas vezes ele é sobressaltado com necessidade de romper por uma coisa qualquer, por uma falta de rendimento, ou talvez uma falta de interesse, ou talvez não encontrar um caminho melhor para se adequar ao que o clube exige que ele se adeque. Então, esses problemas eles existem e geralmente causam prejuízo para o clube, eu não tenho dúvida. Eu entendo que hoje é muito difícil você manter um jogador durante 5 anos na mesma equipe, a não ser que seja um jovem muito promissor e que o custo é um pouco mais barato e que você faça essa aventura. Hoje o clube em si ele tem que se lutar muito para que não ocorra nesses erros que cometeram recentemente, estão pagando um preço muito caro até hoje em alongar contrato, por entender que aquele jogador vai te servir durante 5 anos e nem sempre é verdade. Você tem que pensar no que pode ocorrer se ele não te servir, né? É o que eu costumo dizer. Você entra numa discussão, uma discussão ela não se encerra no primeiro momento da discussão. Ela tem desdobramento. Você, para conquistar uma ideia, você tem que ter o início da ideia, tem o meio da ideia e o fim da ideia. Como é que ela vai se dar lá na frente? Porque não adianta tu brigar agora contra alguma coisa que seja e no meio do caminho tu perder a briga porque tu não dá tão consistente. Tu ganhou por uma oportunidade de uma veemência maior, de uma fala mais impositiva e o outro se atemorizou. Mas você tem que ter o conteúdo do que você venceu hoje, vencer sempre. É o depois e o depois. Não adianta só tu vencer no primeiro embate, que aí tu vai perder no segundo e no terceiro. Então, por isso que eu digo que o futebol ainda carece muito dessa consistência. E os clubes passam também por esse problema, e penso eu, isso é muito pessoal meu, todas as coisas que eu estou falando aqui são pessoais minhas, ideias minhas, Sim. entendeu? Sem vinculação a nada, é apenas conceito de uma pessoa que vive há quase 40 anos nesse mundo pensando só nisso. E eu trago para dentro da minha própria casa. Eu tenho uma filha só. A minha filha, ainda hoje, só não hoje tanto porque ela fez terapia e melhorou um pouco isso. Mas um dia que eu ficasse em casa, ela falava 20 vezes mãe e uma vez pai, que é o preço que a gente paga. Porque o futebol é isso, é intenso. O futebol você não pode parar. O futebol você tem que respirar e transpirar ele quase que 24 horas por dia. Eu digo para vocês, claramente, principalmente a você, que eu sou um privilegiado, chegar à idade que eu cheguei do jeito que eu sou. Com saúde, graças a Deus, com facilidade de raciocínio. Eu estou aqui trocando ideias, estou trazendo coisas do ontem para o hoje, estou fazendo comparativos, entendeu? E, eventualmente, algumas pessoas me julgam ultrapassado. Mas é a vida, né? O que eu posso fazer? Muito bom, seu Paulo Giori. Agora, com toda essa experiência e conhecedor cirúrgico, dá para dizer assim, do futebol carioca, pelas passagens no Vasco, no Flamengo e agora no Fluminense, o senhor está preocupado com a distância que o Flamengo abriu em relação aos outros? Quando o senhor olha na parte interna e, ao mesmo tempo, o senhor, assim, agora no Fluminense, o senhor fica pensando, como o senhor está dizendo pelo seu lado pessoal, aí na sua residência, eu aqui na minha, o senhor fica pensando o seguinte, está acontecendo tudo o que a gente previa. É mais ou menos por aí, essa abertura que o Flamengo está conseguindo, já era algo esperado? Veja bem, eu tenho
algumas coisas muito interessantes, pessoais, volto a afirmar, em relação a isso. Eu, por acaso, estava no Flamengo nos anos 90 e eu vi o crescimento do Corinthians. E, eventualmente, lá eu falava algumas vezes, olha, vocês estão esperando o Corinthians passar à frente de vocês, institucionalmente, no sentido de angariar mais torcedores, de ter uma massa maior de paixão agregada. Eu acho que vocês começam a se preocupar, têm que se preocupar um pouco e olhar para frente. Então, eu estou sempre olhando para isso, nesse sentido. Não me assusta, não me assusta. Eu digo a você com sinceridade, não me assusta. O Fluminense hoje tem uma gestão muito bacana, pessoas que pensam de forma muito futura, que para mim é o mais ideal, que eu sempre vivi no futebol pensando no futuro. Eu sempre penso 5 anos, sempre vivi assim, pensando em 5 anos, 10 anos. E o Fluminense pensa isso. O Fluminense hoje tem exercitando muito isso, o lado futuro do processo, e eu acredito muito que o Fluminense já está dando passos muito largos, institucional, e vai continuar dando passos largos, porque tem todo um poder de convergência interna de equipe mesmo, de time, em todas as áreas. Há uma convergência de ideias, de transparência, de projetos, de coisas bem avançadas para o mundo moderno, entendeu? E eu, particularmente, participo disso, que para mim é um privilégio, muito privilégio. Agora, essa situação hoje, eu vou só lembrar uma frase do Berlusconi. Não existe no futebol um ganhador só. Não existe. Senão passa a não ter graça. E na época ele tinha um time fantástico, que era a época do Van Basten, do Gullit, e ganhava tudo. Ele disse, o que adianta eu ganhar tudo? Eu vou jogar comigo mesmo? Tá. Então esse é um pensamento que eu trago lá de trás do Berlusconi. Entendeu? Então futebol é equiparação, futebol é ideias de competitividade mais justa, mais proveitosa para um todo, porque o que faz torcedor, que é a essência dos clubes, são vitórias. Enquanto você tem um campeonato extremamente desproporcional, você enfraquece instituições, porque você não vence e a tua possibilidade de vencer é pequena. E aí o que acontece? Você não angaria torcedor. As gerações vão passando e você vai se desidratando. Entendeu? Então, o que eu penso é o seguinte: futebol futuro, eu respeito o pensar de cada um, apesar de ter as minhas divergências muito grandes até, grandes divergências, mas eu vejo o seguinte: enquanto a gente não encontrar um mecanismo onde haja uma equiparação melhor, eu vou continuar dizendo que o campeonato de pontos corrida é um campeonato extremamente capitalista, porque é impossível você vencer um campeonato de 38 rodadas não havendo equilíbrio, não digo nem financeiro, porque é um pouco provável que a gente consiga encontrar um equilíbrio também, mas pelo menos um tabelamento de valores que você paga aos profissionais que você trabalha, porque senão não tem graça. Se você tem um volume de dinheiro muito grande, você vai ser desproporcional em qualquer competição longa de pontos corridos, não tenha dúvida. Se você equiparar não o recebimento institucional, cada um terá o seu, mas você encontrar um formato onde você equilibre os salários, você pelo menos cria um modelo melhor de competição, porque você vai competir melhor. Agora, enquanto tiver essa desproporcionalidade de recebíveis e são aplicadas na tua equipe de futebol, você, com pontos corridos, você vai continuar tendo muita dificuldade de ter êxito de vitória. E a vitória, não tendo a vitória, você derruba qualquer possibilidade de convencer teu filho, teu neto, teu bisneto, o que seja, a torcer pelo clube que é a tua paixão. É isso. Eu hoje mesmo estava ouvindo um comentário dizendo que
Em continuando assim, eu achei até interessante, de repente tu vai ter mais torcedores do Real Madrid e do Barcelona aqui no Brasil do que torcendo por clubes brasileiros. Mas é isso, eu acho que a tendência é essa. Eu olho o todo. Eu gostaria que as pessoas pensassem como eu, olhassem o produto futebol, que é o mais relevante de tudo, é o futebol, é o mais relevante, as instituições são relevantes, mas o futebol no todo tem que se pensar no todo. Se pensar individualmente, você vai continuar com essas desproporções que existem. Né? Eu te dei o exemplo do Milan ontem e te dou um exemplo do próprio Corinthians hoje. E do próprio Milan hoje, que não consegue mais ganhar de ninguém. É isso. Então, do próprio Milan hoje. São fases. Se você encontrar um equilíbrio, você consegue fazer competições maiores. Até se diz hoje aí que a competição de ponto corrida, de repente, ela é até mais justa, do mata-mata, ela é até mais justa, né? Do que o pontos corrido. Há quem diga isso, mas não é não. Ela dá mais oportunidade, mas o capital vai influenciar, não tenha dúvida. Acaba influenciando. Então, por essa sua observação, o senhor acha que o quadro hoje é injusto. O Flamengo está muito acima dos outros pelas receitas que ele recebe e os adversários não conseguem competir. A gente pode concluir dessa maneira? Vai ser muito difícil encostar no Flamengo atual? Não, eu não acho que vai ser difícil, não. Eu acho que não vai ser difícil. Eu acho que tem como encostar, chegar próximo. O que eu digo, eu me atenho mais ao processo da competição em si. A instituição, eu não me preocupo com a instituição. Eu acho que todas elas podem ser fortes dentro dos seus próprios tamanhos e das próprias criatividades que você possa ter internamente. Eu falo exclusivamente na competição em si. Eu gostaria que a gente encontrasse um caminho para ter um futebol mais competitivo e com menos favoritos. Você abre o futebol, você vê, e essas coisas as pessoas não observam. Você como uma pessoa antiga no futebol e uma pessoa inteligente, você abria um campeonato brasileiro e você nominava 8, né? Esses 8 vão brigar por campeonato. Cada ano que passa, esses 8 diminuem mais, né? Será que as pessoas não observam isso? Será que as pessoas não teriam tempo de discutir isso mais aprofundadamente? Não tem que ter 8. Se abre uma competição com 20, os 20 têm que ter possibilidade, minimamente possibilidade. Mas não. Você abre uma competição, uma temporada, com 20 equipes na primeira divisão, da Série A do brasileiro, e você já nomeia quem vai cair, quem vai ficar no meio da tabela e quem vai chegar. E se você for analisar isso, essa desproporção cada dia aumenta mais. E aí vai chegar onde? Vai chegar onde outros países chegaram, né? E se enfraqueceram. Um deles, a própria Itália, acabou se enfraquecendo. Né? Antes você tinha 6, hoje você tem 2. Na própria Espanha você tem 2. Na Alemanha só tem 1 hoje. A Alemanha só tem 1 hoje. E a Inglaterra, que ainda é um pouco melhor, porque a distribuição é mais convergente. E aí você consegue ter, de repente, um Leicester ser campeão da Liga. Né? Agora, mesmo de 10 sim, em 10 anos, sim. Mas há uma possibilidade. Você viu o Arsenal entrar num declínio. E você vê o Chelsea, que ontem era uma referência, hoje não é tanto, hoje é o City. Entendeu? E aqui, é só olhar para esses quadros e entender, enquadrar o futebol na sua praticidade de uma forma melhor. Entendeu? Eu tenho muitas essas preocupações em relação não à instituição. A instituição eu deixo à parte. Mas eu digo a prática do futebol, eu tenho muita preocupação. Como é que o senhor vê essa nova tentativa da MP 984 das transmissões esportivas? O Vasco transmitiu o Vasco e Madureira na sua TV. O Flamengo já transmitiu o jogo contra o Boa Vista na sua TV. E aí a TV Globo acabou desistindo de transmitir o Campeonato Carioca, rescindindo o contrato. O senhor, com toda a sua experiência até de gestão principalmente, o senhor acha que vai funcionar? O senhor acha que é interessante hoje o Fluminense transmitir o seu jogo contra o Botafogo na sua televisão,
O senhor acha que esse é o produto mais aceitável e mais adequado ao momento ou não? Os clubes estão errados? Não, eu particularmente entendo que isso é um fator novo. E que é difícil encontrar alguém que diga não, que isso vai dar certo para o resto do tempo. Eu acho que tudo isso, eu me permito a dizer a você que eu não estou ainda muito abalizado para discutir isso aprofundadamente, porque eu sou uma pessoa de convicções e eu preciso entender melhor esse cenário para dar uma opinião mais, como eu gosto de ser, mais contundente. Eu não gosto do meio termo. E eu acho que eu não tenho ainda consistência suficiente para determinar isso. Até porque ontem eu também fui surpreendido que o Fluminense jogava numa cidade próxima ao Rio de Janeiro, chamada Bacaxá, e eu fui para lá e lá tinha um caminhão. Quando cheguei ao estádio, eu fui mais cedo, quando eu cheguei ao estádio tinha um caminhão da Globo, já guardando tudo e indo embora. Não entendi nada. E depois eu vim saber, no caminho, que a Globo estaria abrindo mão, porque por discussões de falta de entendimento e tal, que eu não vou entrar no mérito, mas me surpreendeu muito. E eu tenho começado a me debruçar um pouco nessa MP, mas não me sinto ainda capaz para discuti-la mais aprofundadamente como eu gosto. Mas, em princípio, tudo que é novo merece ser estudado para 15, 20 anos. O novo só não basta. Ele tem que ter um novo com uma consistência de pelo menos uma visão futura de 20 anos, aonde vai levar isso, se vai achatar uns, se vai beneficiar só uns, ou dois, ou três, ou cinco, ou 10 como ficam os outros. Porque a proporção que o tempo passa, o desemprego aumenta. Aumenta porque as fontes empregadoras cada dia estão menores. E se você continuar achatando, mais desemprego terá. Isso vai virar um processo assim meio destruidor na vida de muita gente que se estruturou e pensou em ser um dia profissional de futebol e não tem trabalho. Hoje já existe isso. Tem uma quantidade muito grande de desemprego no futebol. E a cada dia que passa achatando mais algumas instituições, você passa a ter problema. Então eu peço desculpa a você e Imagino. que estará nos ouvindo, de não me aprofundar muito, até porque eu não tenho um grande aprofundamento no tema, mas digo a você que já estou mergulhado nisso, estudando, e daqui a pouco eu teria o prazer de voltar a falar com você e dar minha opinião mais contundente. Agora, para muitos, isso que a Globo fez abre caminho para o fim dos campeonatos estaduais, ou enfraquecimento total dos campeonatos estaduais. O senhor também enxerga dessa maneira que os estaduais estão tendendo ao desaparecimento, pelo menos para os grandes clubes? Eu acho que isso é um caminho. Esse é um caminho que já vem se avizinhando há muito tempo, né? Já se discute isso há muito tempo. A pandemia trouxe esse maior problema. Você já vai ter um encurtamento de tempo no ano que vem muito grande, porque o que acontece? Não vejo outra alternativa do Campeonato Brasileiro terminar em fevereiro. Não vejo outra alternativa. Então você já com um projeto de se iniciar em maio, o brasileiro. E aí você já tem um encurtamento muito grande, que isso vai facilitar um reestudo do que valor pode agregar os regionais. Eu acredito até, e sou muito direto nisso, eu entendo até que os campeonatos regionais ainda eles estão em pauta ainda, né? Ainda estão sendo exercidos, disputados em função das rivalidades antigas, de uma época passada, que está presente no hoje. Se você olhar para o racional, essas competições já teriam acabado, porque elas ainda se sustentam muito por causa de dois eixos, para mim, no meu entendimento, São Paulo e Rio de Janeiro, porque as outras competições são mais fragilizadas do que essas duas. Hoje ainda acredito que São Paulo ainda está até muito na frente do Rio de Janeiro, entendeu? Mas eu acredito que essa pandemia vai trazer essa discussão de uma forma maior
e mais aprofundada, e pode sim, no futuro próximo, trazer um prejuízo muito grande para essas competições regionais. Senhor Júnior, eu tenho escutado que é impossível você ter um time hoje com Ganso, Nenê e Fred ao mesmo tempo, por causa da idade dos três, ou até da maneira como os três jogam. Isso lhe incomoda como um gestor do Fluminense? Não, não incomoda, não. Não incomoda. Eu acho que a gente tem que privilegiar quem se deu o direito de cuidar da sua própria saúde. Eu acho que esses clichês me incomodam um pouco, porque eu abomino esses clichês. Aliás, o futebol que tem mais são rótulos, né? Eu vi tanta gente aí, eu sou da época que o jogador tinha 10 anos de vida, né? Aí alguns magníficos atletas levaram isso para 15 anos. E outros mais magníficos levaram até para 18. Por que voltar atrás disso? Tão bom dar oportunidade a pessoas que cuidam das suas próprias saúdes. Vocês têm jogador, se tem jogador hoje com 38, 37 anos, que tem jovens que não têm o privilégio de ter a saúde que esses caras têm, cara, porque eles se cuidaram, eles se doaram. Você vê recentemente o Zé Roberto encerrou uma carreira podendo continuar jogando futebol em alto nível. Terminou a carreira em alto nível. Lá atrás, a gente viu o Valdo, que foi um dos primeiros a fazer isso. O Júnior, que hoje comentarista, pô, com uma saúde magnífica, além do talento, tinha saúde. Entendeu? É tão bonito. Esses caras merecem um troféu, porque eles deram condição à classe de viver mais tempo no mundo do futebol. Agora, tem uns que não aprendem, né? E, lamentavelmente, tem uns que não aprendem, mas isso é a vida. Mas, pô, se você reclamar de ter um Fred que é um ídolo, e ídolo, para mim, é uma figura sagrada, entendeu? Pô, que cuidou a vida toda da sua própria saúde, uma pessoa forte, muito forte. O Nenê, que está com 30, 39 anos, 38, com a exuberância de um menino, um prazer grande de jogar futebol. Eu não coloco o Ganso nesse caminho, não, porque o Ganso é bem mais novo. O Ganso é bem mais novo. Agora, é tão bonito você ver esses rapazes do passado aí que conseguiram levar a vida do jogador mais longa, eles merecem troféus, cara. Merecem troféus. Eu, com 30 anos, o cara parava de jogar. No início, quando eu comecei a trabalhar no futebol, com 30 anos era o limite do jogador. Ele encerrava a carreira com 30 anos. Foi muito pouco. Então, hoje a gente discute o inverso. A gente quer voltar a isso. Quer voltar a ter a vida de jogador encurtada por 30 anos. É como eu volto a falar para você lá na primeira conversa que a gente teve aí no início dessa nossa discussão aqui. Eu falava a você, cara, cadê a classe? Alguém tem que reagir a isso, né? Pô, foi tão difícil conseguir ter 15 anos de vida útil no futebol, que é um outro problema que a gente tem, que eu vou abordar, se você me permitir. Mas tão difícil conseguir isso. E agora ninguém luta por isso. Tem que alguém lutar por isso, mostrar que isso não é real. As pessoas só estão porque conseguiram ter saúde para isso. Então, por que encurtar novamente? E isso é um problema sério, porque o que acontece? Nós, durante muito tempo, esquecemos de pensar no custo que é você desenvolver uma formação de base num clube. É um custo altíssimo. Eu já cheguei um dia a pensar que o ideal seria terceirizar, porque você aproveita muito pouco, porque a exigência de fora ela não permite que você aproveite mais. Então, quando a gente cria o entendimento de que você precisa maturar mais tempo um atleta, é baseado cientificamente em dados, não só dados da ciência, do conhecimento de futebol, como dado também financeiro. Pô. Você não pode pegar um jogador de 19 anos que conviveu contigo 5 anos e mandar embora, liberar um cara desse. Não é possível. Pagar uma rescisão contratual porque ele não te interessa mais. Não, vamos cuidar um pouco mais, porque começaram a maturar jogador com 18 anos. O futebol brasileiro começou a maturar jogador com 18 anos. E mandar embora. E quem não é utilizado imediatamente, manda embora. Entendeu? E que vale você cuidar tanto da base se você está maturando com 18 anos? Você não consegue chegar nem a 20.
podendo chegar a 20, porque você pode disputar campeonato com 20 anos. Mas não, precipitaram tudo. E aí o que reflete isso? Reflete num longo período de pessoas que poderiam estar servindo a você e deixam de servir. Então, é o inverso. Começaram a maturar mais cedo e agora querem diminuir novamente a idade das pessoas para uma idade menor, rotulando essas pessoas de velhas. Agora, em cima disso, o Evanilson e o Marcos Paulo estão a caminho do exterior, até por essa emergência, por essa situação hoje de revelar e vender, fazendo como fez com o João Pedro, por exemplo, que já foi. Marcos Paulo e Evanilson, senhor Egione. O torcedor do Fluminense verá os dois no Campeonato Brasileiro ou existe a possibilidade de sair? O Fluminense, e falando especificamente do Fluminense nesse momento, o Fluminense tem uma máquina de fazer jogador. É um negócio impressionante. O Fluminense é um clube que tem um processo de revelação de atletas muito grande. Você tinha, no passado, voltando lá ao passado, você tinha uma receita extraordinária, né, que era a receita da frequência nos estádios. Bilheteria. Que era a grande receita que você tinha. E, de repente, isso foi esvaziando um pouco, veio o advento da televisão, você passou a ser o maior recebível teu a televisão. Aí, de repente, você tinha uma necessidade de criar uma outra receita. Como o mercado externo se abriu, você começou a se condicionar a essa nova receita, que é a venda de jogador. E lamentavelmente, a venda do jogador, ela, num primeiro momento, ela se deu com jogadores já formados, já estabilizados na profissão, e aí não começou a não dar certo, porque o jogador ia para lá e não se adaptava, um não gostava, faltava feijão, o outro faltava não sei o quê, não se adaptava à comida, aí vinha embora e eles começaram a entender que não valeria a pena. Valeria a pena investir em jovens para educar melhor o jogador e eles terem sucesso maior nos investimentos feitos. E isso está gerando esse produto até hoje. Eles eventualmente contratam um jogador formado, mas eles estão contratando sempre em função dos seus scouter no mundo inteiro, de observação, eles conseguem contratar jogadores jovens que eles têm já uma planilha de observação muito grande que dá a eles o direito de acreditar que aquele jogador vai ser futuro. Então, eles contratam um jovem. Começou a sair jogadores jovens. E os clubes brasileiros começaram a se condicionar a isso. E o Fluminense, qual é a vantagem que o Fluminense tem nisso? A vantagem que o Fluminense tem nisso é que o Fluminense tem uma história de revelação muito grande. Se você for olhar o passado, você vai ver quantos jogadores o Fluminense já vendeu. Então, voltando à sua pergunta direta, o Marcos Paulo, sim, é um jogador que tem uma atração muito grande, porque ele tem duas valências importantes. Ele é um excelente jogador, e agregado a isso, quando eu falo no atleta, eu não falo só no atleta, eu falo atleta homem. Ele tem essas duas coisas muito positivas. Ele é um grande menino, grande homem, e é um grande jogador. Tá? E, além disso, ele é um jogador comunitário. Isso tem muita atração, porque não tem impedimento nenhum para ele na transferência. Eu acredito que sim, ele é um jogador muito visível hoje no mercado internacional e pode acontecer de vir a ter uma proposta em que o Fluminense não resista e tenha que abrir mão. O Evanilson é um outro caso parecido, é um jogador também de muita evolução, e é um jogador também visível no mercado. Agora, tudo depende da oferta, né? O valor que vem, que seja, mas são jogadores que o Fluminense é o único a fazer isso, não todos fazem, até porque precisam de receita. Mas são dois jogadores exponenciais. Mas o Fluminense tem outros tantos. É impressionante isso. O Fluminense tem jogadores em profusão, graças a Deus. Graças a Deus. Eu sou fã do Fluminense. Camisa tricolor. A entrada do time com o pó de arroz no Maracanã, aquelas cenas espetaculares. O time do Washington e do Assis, que marcou minha adolescência também. Paulo Vitor, Aldo, Duílio, Ricardo e Branco, Jandir, Delei, Assis, Romerito, Washington e Tato. Um baita time, sem dúvida nenhuma. Eu, por acaso, também sou tricolor de nascença. Oh, que legal. Nasci tricolor. Que espetáculo. Agora, senhor Gione, eu sou também do tempo da loteria esportiva. Eu apostava na loteria esportiva de vez em quando.
E aí, quando vinha assim o clássico, ó, Flamengo e Fluminense, pô, eu ficava pensando, pô, Flamengo e Fluminense, aqui é um equilíbrio gigantesco, aqui não dá. Ou é triplo, ou é duplo. É difícil cravar seco num time aqui. Só que o tempo foi passando, e se der a final hoje entre Flamengo e Fluminense na Taça Rio, se esse jogo tivesse na loteria esportiva, eu acho que 90% hoje do público cravaria coluna 1. Flamengo seco, pela diferença que abriu. O senhor acha que hoje é difícil ganhar do Flamengo? Em qualquer oportunidade? O Fluminense tem condição hoje de derrotar o Flamengo? Veja bem, isso é uma das grandes belezas do futebol, né? Exatamente você ter um favoritismo do lado de fora, antes de começar o jogo. Na hora que começa o jogo, você tem surpresas, né? Muitas vezes, eu me lembro que até bem pouco tempo, um clube estava sempre enfileirado como um dos clubes favoritos a ganhar título. Alguns clubes fazem isso. Tiveram essa oportunidade de ser favorito em ganhar título e os anos foram se passando e não ganharam. Então, eu não gosto muito desse comparativo, porque, para mim, o jogo é a hora que a bola rola. O favorito é só do lado de fora, não tem dentro. Eu vejo condições, sim, do Fluminense ganhar do Flamengo, sim. Com maior tranquilidade, eu falo isso para você. O Fluminense tem hoje um corpo de jogadores grandes, adultos, bem desenvolvidos, e tem muita saúde da juventude, que mescla com jogadores mais experientes. E essa experiência dá robustez, não tenha dúvida. Da mesma forma que nós temos que nos preocuparmos com o adversário, eles também têm que se preocupar com a gente, porque a gente tem muita robustez na nossa equipe. Eu acredito em favorito antes da bola rolar. Depois que a bola rola, o favorito vai ser quem melhor está naquele dia, naquele momento, a forma como as pessoas estão mais desejosas, entendeu? Eu respeito a grandeza de qualquer uma instituição, mas eu respeito, antes de qualquer coisa, a instituição que eu represento. E essa instituição que eu represento, ela tem dois significados. Eu acreditar muito no que a gente faz e exatamente o prazer que eu tenho de estar dentro do Fluminense por ser tricolor. Então, eu misturo as duas coisas e me dá sempre muita consistência da minha grandeza, institucionalmente falando. Então, eu não tenho muitas preocupações com esses favoritismos fora do campo, não. Perfeito. O Odair Helm, eu acompanhei o trabalho dele no Inter. Eu vi ele jogar no Inter. Quando eu era repórter, cobria o Internacional, ele era jogador do Inter. E aí ele virou técnico do Inter, foi jogador do Fluminense e hoje é técnico do Flu. E aí eu vi até um certo desabafo dele depois do empate com o Macaé, porque já estão cobrando com o time com 10 dias de treinamento e tendo 2 jogos em sequência aí. E o Fluminense está classificado para a semifinal da Taça Rio e pode chegar à decisão também. O senhor acha que o Odair Helma é daqueles treinadores emergentes que podem realmente se consolidar? É um cara com toda a condição de fazer um bom trabalho no Fluminense? Ou já começa a ver aquela pressão natural que existe no Brasil por causa da pressa por resultados? Eu vou falar primeiro do Odair. O Odair, para mim, já é consolidado, já está totalmente consolidado. Ele tem um grande conhecimento daquilo que ele se propõe a fazer, que é ser um treinador de futebol, um técnico de futebol. A pessoa que está sempre aprimorando os seus conhecimentos. Do lado dele tem o Maurício Dulac, que também é um profundo conhecedor de futebol. É um dos melhores analistas de desempenho que o futebol tem. Ele hoje numa outra função de auxiliar técnico, mas quando analista esteve servindo a seleção brasileira por muito tempo. Então, é uma pessoa que tem uma visão bastante ampla de ideias de futebol, e o Odair é um estudioso. E o Odair tem uma outra coisa que hoje é muito importante para um treinador de futebol. Ele tem um processo da gestão. Ele é uma pessoa que consegue gerir bem um ambiente pela sua forma de ser, pelo seu sensitivo. É uma pessoa que se preocupa muito com isso e gere bem, gere sem conflitos. Pessoa que tem esse predicado, que para mim, hoje, aliado a todo o conhecimento de futebol que você se obriga a ter por ser um técnico, você tem que ser um bom gestor. Por tudo aquilo que a gente já falou aqui,
da mentalidade do jogador, o tempo de contrato, tudo isso requer que o treinador seja um bom gestor, porque ele sempre vai ter que escolher, pelo menos, hoje, 16, porque hoje você pode modificar Sim, 5. sim. Mas amanhã, quando voltar à normalidade, tu tem que ter, no máximo, tu vai agradar aos 11 que jogam e mais 3 que você possa colocar em campo. E muitas vezes, quando você tem um grupo muito inchado, e por isso eu, particularmente, sou partidário que se trabalhe com um grupo menor, porque você diminui o tamanho da administração dos egos, entendeu? Quando você tem um grupo grande, você desagrada, porque hoje você só está podendo relacionar 21 por causa da pandemia, mas amanhã você vai poder relacionar 23. E quem fica fora dos 23, como é que se sente? Muito ruim, né? Porque 23 eu não estou, pô, entendeu? Então, enxugar isso é importante para que você ajude os treinadores a gerir melhor as cabeças das pessoas, né? Mas o Odair tem essa vantagem de ser um bom gestor de pessoas, além de ser um treinador, no meu entendimento, já consolidado. A crítica, ela acontece em qualquer circunstância, porque o compromisso é de vencer. Por isso é que o futebol, voltando ao tema anterior, ou um dos anteriores, e dizer para você que tem que ter um equilíbrio melhor na competição de pontos corridos, porque o futebol chega um momento com essa avassaladora informações constantes que você tem através das mídias, dos blogs, de uma série de coisas, fica quase que insano, amigo. Quase que insano você trabalhar num clube acostumado a vencer e lutar do 10º para baixo. São 6 meses, 7 meses de competição alucinadoras. E por isso muita gente está adoecendo no futebol. A gente já teve vários exemplos aí de pessoas que adoeceram. E hoje não, já adoece há muito tempo. Os jogadores. Muitos adoeceram jogando futebol. Muitos. Só que na época não tinham tanta coragem de se expor. Hoje se expõem, falam. Mas eu conheci muitos que se adoeceram, eram pessoas doentes, até mal, muitas vezes até mal interpretados. Porque o crítico, que não tem a verdade do interno, ele critica pelo que ele vê, pelo que ele enxerga. Muita gente foi considerada como jogador que estava encostado no departamento médico, mal sabia o crítico que ele não estava encostado porque ele queria, estava encostado porque ele se sentia doente. Mas doente não é do joelho, do tornozelo, doente da mente. Doente da mente. E muitos adoeceram e tiveram a incompreensão porque eles não tinham coragem de falar que estavam doentes. E ficaram com rótulos de jogador que não queria nada, que era bad boy, isso e aquilo. Mas muitas das vezes eles não eram nada disso, eram apenas pessoas que adoeceram com o futebol. Só que hoje o futebol, com toda essa pressão que existe, está adoecendo muito mais pessoas além do jogador. Para fechar, uma honra, são quase uma hora de conversa. Isso é muito mais que uma entrevista, isso é um grande bate-papo. Eu estou aprendendo muito com o senhor, como sempre. Dentro dessa sua linha de raciocínio, que o campeonato de pontos corridos hoje, se antigamente a gente tinha 8 candidatos, hoje a gente não tem tantos. O Fluminense estaria em que seleto grupo aí? O Fluminense estaria entre os 5 candidatos ou estaria numa posição intermediária? Eu sou sempre positivo, eu não sou não sou negativo. Eu sou sempre positivo, mas eu vou falar com a minha convicção, não é o positivismo, é a minha convicção. Eu entendo que o Fluminense hoje está muito mais robusto do que ontem. E por estar mais robusto, eu vejo o Fluminense aí com uma perspectiva muito boa de chegar a lugares bem honrosos na competição de pontos corridos. Bem honrosos. Eu vejo o Fluminense hoje bem robusto e a gente pode vir a surpreender, sim. Eu não tenho dúvida que a gente pode vir a surpreender. O nosso momento hoje não é um momento nem favorável para que eu fale isso tão abertamente. Mas eu sou assim, eu sou espontâneo e sou verdadeiro. É o que eu penso mesmo. O Fluminense está muito bem robusto. O nosso momento hoje é um momento de 100 dias parado, em que a gente se obriga a colocar os nossos jogadores, que a gente entende que são jogadores que merecem um ritmo de jogo para um campeonato brasileiro que se avizinha
a iniciar agora dia 9 de agosto. Esses jogadores estão 100 dias sem jogar. Naturalmente, eles precisam do ritmo do jogo, que é fundamental para o crescimento de qualquer atleta, não só do jovem, como do mais antigo. Ele precisa do jogo. E a gente está colocando eles exatamente isso, visando para frente. E a gente já está programando que vai ter novamente uma interrupção, porque o Rio de Janeiro voltou de uma forma inexplicável à competição mais cedo, não sei para quê, mas voltaram, o que eu posso fazer? Por mais que o Fluminense tenha lutado para que isso não acontecesse, mas novamente a gente vai ter uma parada aí de mais um mês parado, sem jogo, e a gente já está programando fazer jogos treinos, porque vai ser necessário praticar para ter um bom rendimento no início do Campeonato Brasileiro. Então, as críticas que se recebem em função dos resultados, realmente, o Fluminense não teve um bom resultado no jogo contra o Volta Redonda, um resultado muito ruim. Ontem voltou a ter um resultado não bom, também contra o Macaé, apesar de ter inúmeras chances de gol, mas isso não invalida o resultado, foi ruim. Mas isso não quer dizer que a gente vai ser ruim sempre. Isso é só o início de uma retomada de trabalho, que é exatamente o que o Odair deve ter passado para a opinião pública. Senhor Paulo Angione, uma história, uma honra lhe entrevistar, é sempre um prazer muito grande. Quero deixar um grande abraço ao Benjamin também, assessor, que é uma grande figura, sempre me tratou muito bem, baita profissional. Olha, não tenho palavras para lhe agradecer. Uma honra muito grande ter participado aqui com o senhor no meu canal Pretos UFC. Muito obrigado. Dê um grande abraço do Mário Bittencourt, que é um jovem dirigente, abnegado pelo Fluminense, e que o Flusão esteja sempre lutando lá em cima, que é onde ele merece. Muito obrigado, viu, senhor Jônio? Uma honra. Prazer foi meu, muito obrigado. O senhor citou duas pessoas que merecem fazer também uma menção. O Benjamin realmente é uma pessoa especial. E o Mário é realmente o futuro do futebol brasileiro. É uma pessoa que tem um poder de convencer muito grande, uma pessoa que tem convicções, tem uma história já de futebol de muitos anos como advogado, como gerente de futebol, como vice-presidente de futebol, tem conhecimento do que faz e está numa luta incessante aí para levar o Fluminense a patamares muito maiores, conforme já disse antes. Eu também sou fã dos dois, agradeço a você e foi um prazer poder estar compartilhando de ideias aí com você e com seus ouvintes, né? Seus espectadores. Muito obrigado, Paulo Angione, o homem forte do futebol do Fluminense, grande executivo, conversando conosco. Se você gostou da entrevista, dê like e se inscreva no canal também. Queremos chegar aos 100 mil inscritos logo, logo. Obrigado pelo carinho, pela audiência. Saúde sempre. Fechando a entrevista.